Vamos falar sobre salvação em Cristo hoje. Coisa corriqueira, já sei que você conhece, todo mundo sabe disso, sabe o que é, não é novidade. Que Jesus salva. Eu sei que isso não é novidade. Vou pedir para projetar lá o que a gente preparou. E é normal que, quando a gente dê um assunto como esse, um enfoque como esse, você pense, isso eu já sei, eu conheço, que bom. Então, se eu falar alguma coisa aqui que você já sabe, ótimo, a gente só está reforçando. Mas eu desconfio que, pelo andar da carruagem, pelas evidências que a igreja, não essa, mas a igreja evangélica no geral, aqui no nosso país, tem deixado, que a gente corre um risco muito tremendo de ser cristão sem Cristo, de termos um cristianismo que não segue Jesus, de sermos igreja evangélica sem sermos, de fato, um povo evangélico, um povo que preza pelos princípios que a Bíblia orienta. E, se isso estiver acontecendo, a hora correta para que a gente ajuste as coisas, o momento certo é esse aqui, é essa noite. Porque nós somos tão influenciados e, quando eu falo nós, eu não estou me colocando de fora. Todos nós, eu, você, qualquer pessoa, nós somos tão influenciados e tão, de alguma maneira, há um trabalho tão grande em cima da gente, de nós, de ideias contrárias, bem contrárias, totalmente diferentes daquilo que a Bíblia ensina, que não é difícil a gente se pegar tendo uma postura que é contrária àquilo que a gente sempre acreditou, que a gente sempre pensou. Quer ver um exemplo disso? Alguém aqui já assistiu uma série, uma novela, e de repente se pegou torcendo para a pessoa errada? Aconteceu isso? Você vai ficando ali, vai sendo levado pelo enredo, pela história, e de repente aquele cara que começou, ele era um bandido, uma coisa horrorosa, você está torcendo para ele escapar da polícia, para ele fugir, para ele sair, porque você quer que a coisa continue. De alguma maneira a gente acaba sendo assim. Não é diferente em outras áreas da vida. A gente é ensinado a fazer escolhas. Eu tenho reparado que vivemos uma época onde os nossos jovens e adolescentes aprenderam muito a ter direitos, mas não sabem o que são os deveres. Então, eles sabem fazer muitas escolhas, a dizer o que eles querem. Não acontece isso só com jovem, com adolescente, mas eles têm sido muito mais bombardeados com isso, com uma turma que pode fazer escolhas, que pode ter escolhas totalmente diferentes dos pais, que não precisa se comprometer com isso. E, infelizmente, essa mania, essa forma de pensar, esse raciocínio, ele acaba entrando em áreas que também não deveria acontecer. Nem na família deveria ser assim, mas com respeito à religião, com respeito à fé, a gente começa a achar que nós também podemos escolher, pensar as coisas que mais nos agradam. Uma frase que me marcou muito, quando a gente estava estudando, não esse sermão aqui, mas a mensagem de hoje de manhã, quando a gente começou a falar sobre reforma, pré-reforma, uma frase de Agostinho que diz, na verdade, assim: se você crer no Evangelho, mas adota só aquilo que te faz prazer, aquilo que você gosta, e larga de lado aquilo que você não gosta, você não crê no Evangelho, você crê em você mesmo. Porque você que está dando a receita, você que está dando a ordem das coisas, você que está estipulando o que vale e o que não vale. Então, quero que fique claro para nós que nós vamos falar de uma forma muito simples a respeito de salvação, e é isso que a Bíblia fala, e a gente tem que obedecer o que a Bíblia diz. Eu espero que você e eu seja convencido pela Bíblia, porque não tem nada melhor para mim e para você do que ouvir aquilo que Deus fala e faz, e a gente seguir nesse rumo. Toda tentativa de fazer o papel, o serviço de Deus, é uma tentativa absurda, mas a gente às vezes quer fazer o papel de Deus, quer ser maior que Ele, quer ser independente. No que diz respeito à salvação, não rola isso, não dá. A salvação não é algo que você pode colorir do jeito que te agrada. Quer ver? Vamos ler um texto da Bíblia.
que vai nos ajudar a enxergar isso aí. Vamos ler todos juntos? Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Todo mundo bem forte agora. Ao Senhor. Quem falou esse negócio aí? Foi o Jonas. Jonas. A história de Jonas é uma história bem conhecida, as crianças aprendem várias e várias vezes, nós também. Um sujeito que não queria fazer a vontade de Deus, não queria obedecê-lo no projeto que Deus tinha de levar a boa nova para uma nação, e ele tinha seus motivos para isso, humanos, claro. Ele tentou não fazer isso, mas como Deus que coordena todas as coisas, a história está nas mãos de Deus. Deus é que governa o mundo, não é o Jonas, não é a minha vontade nem a sua. Ele acabou tendo que parar no lugar que ele desejava não ir, que ele falou que ia e tentou fugir. Chegou lá, da pior maneira possível, sendo vomitado por um grande peixe. E quando estava ali, e quando se encontrava ali dentro do interior do grande peixe, ele fez orações, e se arrependeu da postura que ele começou, que ele tomou, e como começou essa história aqui. Ele declarou um negócio que é muito certo, que você lendo os 4 capítulos de Jonas, você vai ver, pertence mesmo a Deus, não depende do homem. A salvação pertence ao Senhor. Salvação não é conquista sua. Salvação não é um negócio que eu e você conseguimos fazer do jeito que a gente quer. A salvação não é algo que você vai juntando pontos e assim, aí você vai receber, passou de fase, agora estou salvo. Não é uma questão de juntar pontos, méritos. A salvação pertence exclusivamente a Deus. Isso fica muito claro na história de Jonas, porque ele não quer pregar, ele não quer falar com ninguém. Aí ele toma uma decisão de ir para um lado. Deus arruma um jeito e faz ele ir para o lado certo. Ele chega lá, ele começa a fazer talvez o pior sermão que alguns de nós poderiam ouvir. Não sei, tem coisa que a gente ouviu que é muito estranha. Mas é um sermão desgostoso. Ó, gente, seguinte. Poucos dias aí, Deus vai vir e vai descer o bambu em vocês. Era isso que ele falava. Pode ler, depois confere isso lá. Ele falava só isso, ó, Deus vai castigar vocês. Ele não trouxe nenhuma palavra de esperança, de oportunidade, de reflexão, chance de alguém ser perdoado, arrepender-se, nada disso. Fala dele vocês vão ser castigados, que é o que ele queria, na verdade. Mas como a salvação pertence ao Senhor, o pior sermão que eu já vi no Antigo Testamento se tornou o sermão mais poderoso, que alcançou mais gente de uma vez só. 3 dias pregando, a cidade toda estava ali derramada diante de Deus e arrependida. Todo mundo tomou uma postura diferente e falou, não, a gente tinha que mudar, porque realmente Deus é poderoso, e desse jeito não dá. A salvação pertence ao Senhor. Não pertence ao mérito do pregador, que prega bem ou prega mal. Não pertence ao ambiente que produz um espaço onde a gente tem todas as oportunidades de reflexão, tudo leva a gente a pensar, não tem nada a ver com isso. O som agradável para se ouvir, e aí produz salvação. Não, salvação pertence ao Senhor. Jonas pregou mal, pregou aborrecido, pregou emburrado, torcendo para Deus fazer o que ele estava falando, mas sabendo que, como a salvação não dependeria dele, Deus podia fazer totalmente diferente. E Deus fez diferente, não castigou a grande cidade de Nínive, e ele ficou aborrecido, e a gente vê que ele fica aborrecido. E a história de Jonas é interessante porque parece que ela não termina. Ele vai ficando bravo ali, vai para uma parte distante da cidade, fica observando, aí o sol fica incomodando ele, Deus faz nascer uma árvore rapidinho ali, um arvoredo ali para poder cuidar, tampar, cobrir ele. De repente aquilo some também, ele reclama daquilo, fala que quer morrer. Sabe por quê? Porque Jonas é cheio de vontade, ele parece que nasceu em 2000. Parece que nasceu no ano 2000, ele é cheio da vontade, tudo tem que ser do jeito dele. E ele quer morrer. Quero morrer porque não tem graça viver, porque o Senhor está salvando esse pessoal aí. Eu sabia, por isso que eu não queria pregar. Porque, mesmo eu pregando do jeito que eu preguei, ainda esse pessoal converteu. Porque a salvação pertence a quem, meus irmãos? Pertence a Deus, não pertence à igreja. Não é algo que está
debaixo da autoridade de nenhum de nós aqui, de nenhuma igreja evangélica, nada disso. A Bíblia diz no Salmo 24 que todas as pessoas e todo o universo pertencem a Deus e tudo é para Ele. Todas as coisas funcionam para a glória de Deus. Ele governa tudo. Então, lembre sempre, sempre mesmo, se você pensa em salvação para você e para alguém que você se preocupa, que você tem carinho, busque em Deus para que essa pessoa esteja salva, fale com o Senhor, não tente conseguir isso com métodos, com manias. Claro que a gente precisa anunciar, pregar, levar as pessoas para ouvir do Evangelho, mas acredite-se que a salvação, lembre-se disso, ela pertence a Deus, não é algo que alguém pode passar. Nós temos visto, relembrado o que aconteceu na história da igreja no decorrer dos séculos e como que as coisas ficaram perturbadoramente absurdas. Chegou um momento que as pessoas chegavam com um cavaquinho de madeira e falavam: isso aqui fez parte da cruz de Cristo, cruz que pregou o nosso Senhor, e é sagrado, é uma relíquia, mas custa tanto, tem um valor, mas se você comprar isso na sua casa, vai fazer, sabe, sua água vai ficar mais saudável, sua comida vai ficar mais saborosa, essa vida absurda que você leva, burra, pecadora, longe de Deus, Deus não vai considerar isso, Ele pode te salvar mesmo assim. Era assim que acontecia. Parece estranho, parece distante de nós, mas se você der uma gulgada aí, você vai achar coisa parecida hoje. Água, óleo, o que mais? Bênçãos sendo negociadas, vendidas. Escutei na rádio há muitos anos, até no primeiro ano de seminário, tinha uma rádio só em Belo Horizonte que funcionava, que era evangélica naquela época, né? E tinha um colega que só deixava naquela rádio lá. E aí estava uma chamada de uma programação para os solteiros, pessoal que quer achar um jeito de esquentar a costela, né? Colocar alguém do lado, não é procurar metade que ninguém é meio aqui, todo mundo é inteiro, mas procurar alguém para fazer companhia. Então era uma campanha para os solteiros, e a chamada era: vai ser distribuído bombom ungido. Eu estava no seminário, eu estava na pindaíba do caramba, eu quase fui lá só para comer o bombom, porque chocolatezinho de graça, ninguém rejeita, né? É difícil achar uma pessoa que não gosta de chocolate. Mas o que estava atrelado ao chocolate não dava para encarar. Não dá para encarar, mas isso agora, de um tempinho atrás aí, nesse período nosso, nós temos que aprender a lembrar que a salvação, a minha salvação pertence ao Senhor, pertence a Deus, é obra dEle. A salvação que você tem é obra do Senhor, se é que você tem. Você precisa ter consciência disso, você tem que ter isso claro na sua mente. Se você não tem isso nítido na sua mente, está na hora de você repensar. Além de ser algo que pertence a Deus, salvação também tem uma maneira de isso acontecer. Vem na igreja e ganha salvação? Não ganha. Não vou na igreja e ganha salvação? Também não é isso, não precisa deixar de vir aqui. Como que é? Tem que fazer alguma doação, eu tenho que fazer algum tipo de esforço, eu preciso cantar melhor, eu preciso fazer... Não tem isso. Mas aonde que é? É passar no corredor da parte direita, do lado esquerdo? Tem alguma coisa desse tipo? Também não tem nada a ver com isso. A salvação é por meio de Jesus, apenas de Jesus. Por isso que não pode se acrescentar nada do lado. A Bíblia fala que é só Cristo. Vamos ler um texto que nos ajuda a lembrar a respeito disso. Não ficou bom, né? Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos lá. Hebreus, capítulo 4, verso 14. Abra sua Bíblia, por favor. A gente tenta facilitar a vida de todo mundo aqui, mas não te custa nada abrir a Bíblia. Hebreus 4, 14, 15 e 16. Você vai ler o livro de Hebreus, vai perceber isso também. Essa epístola, na verdade. Você vai perceber a suficiência de Cristo como Salvador. Ele, somente Ele.
Pegamos um texto apenas para poder lembrar isso aqui. Hebreus 4, 14, 15 e 16. Vamos ler? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu quero destacar com você o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Confiadamente em quê? Parece até meio arrogante esse negócio. Vou chegar confiadamente, estou com confiança, estou cheio de fé. Confiadamente no que Cristo é, no que Cristo fez, no que Ele se tornou para mim e para você. Essa é a forma que nós nos aproximamos de Deus, só essa maneira, não existe outra. Jesus é que é o nosso sumo sacerdote, e capaz, e é tão perfeito, porque Ele passou por todas as provações. Eu gosto demais desse texto, porque ele é um texto que me deixa assim, com vontade de tentar mais ser parecido com Jesus, porque Jesus não foi poupado de nada. Meus pais tentaram poupar muita coisa, muito sofrimento, muita coisa errada que eu quis fazer e fiz. É normal dos pais fazerem isso. Livrar seus filhos, ou tentar pelo menos livrar seus filhos dos caminhos ruins, das atitudes erradas, de lembranças que vão lhe prejudicar. É comum fazer isso. Pai que não quer salvar, que não quer ajudar o filho, a filha, é um negócio estranho. Ele está precisando de ajuda também, mais que o filho, que a filha. Mas meu pai não teve capacidade, não pode ser, ele não foi perfeito. Minha mãe é a mesma coisa. Eu fiz muita bobagem, faço ainda, sou pecador ainda, como cada um de nós aqui é. Por mais que pessoas tentaram me poupar de muitas bobagens também, eu sempre fui rodeado de gente muito boa. O que seria de mim se Deus não fosse gracioso e colocasse gente muito bacana do meu lado? Me dão ideias bacanas, me dão coragem, me estimulam, me corrigem. Esse pessoal todo sempre tentou me ajudar e me evitou muitos problemas. Me ajudou a evitar muitos problemas, mas eles não podem me evitar de todas as coisas. Eu tenho uma esposa maravilhosa que cuida de mim também, que me entende meu trabalho, como é que é o meu trabalho, né? Meu trabalho é esse negócio de ficar batendo papo com os outros, conversar com os outros. Pensando como é que eu vou ensinar para o meu filho. Escutei um filho de um pastor uma vez, grandinho, e já estava com 5 anos, e perguntaram para ele: o que seu pai faz? Faz nada, não, fica conversando com os outros. Só isso que ele faz. Conversa, bate papo com os outros, direto. Lá na igreja, nossa igreja lá, é o cara que mais conversa com os outros lá, isso que ele faz. Mas por mais que a gente tente, consiga poupar algumas pessoas, não dá para livrar tudo, mas a gente às vezes até ajuda, enfia na frente. Só que Jesus não teve isso. Deus deixou que Ele sofresse todos os problemas, as dificuldades, passou por todos os caminhos que nós passamos. Ao contrário, Deus não tentou livrá-lo, deixou que realmente ele passasse, porque Ele fez a trajetória que cada um de nós faz, só que de forma perfeita, para ser para nós o exemplo, o modelo, e não só exemplo e modelo, um tipo que a gente vai achar bonito e colocar numa galeria assim, dos mais importantes, não, mas para se tornar o único mesmo. Apenas Ele. Salvação somente em Cristo Jesus, não tem outro jeito. A gente não pode titubear. A salvação pertence a Deus, e é por meio de Jesus. Deus quis nos salvar em Cristo Jesus. Deus nos salva em Cristo Jesus. Ele é a única maneira que serve para que eu e você tenha reconciliação com Deus. Se nossa alma deseja paz, tranquilidade e aceitação diante de Deus, só tem um caminho, é Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outra forma. De maneira que tentar atrelar qualquer outra coisa ou qualquer outra atitude junto a Jesus é diminuir o valor dele, é fazer ele menos do que ele é. Por isso que não pode ser Jesus e mais a igreja presbiteriana,
Não pode ser Jesus mais a filosofia, não pode ser Jesus mais o que você quiser colocar aí do lado, ou à frente, do mais. Não pode ser. É Jesus e apenas Jesus, porque Ele é perfeito, sumo sacerdote, que por causa dele a gente pode sim se achegar a Deus com confiança naquilo que Ele fez. É somente Jesus. Estou chovendo molhado, você já sabe disso, mas aproveita para fazer uma relembrança da sua postura, porque não é incomum nós começarmos de um jeito e queremos terminar de outro. Começamos a caminhada cristã confiando completamente em Deus e na sua obra através de Cristo, mas depois queremos segui-la ou vencê-la, confiando nas nossas obras, confiando nos méritos, nas coisas que nós conseguimos fazer, na influência nossa, no nosso jeito de falar. Não podemos fazer isso. Salvação é Cristo. Para mim, para você, para o seu amigo, para a sua vizinha, para o desconhecido com quem você encontrará daqui a pouco ou amanhã. É só por meio de Jesus. Se você quer salvar alguém, peça a Deus e apresente para Ele Jesus. Peça para Deus e apresente para essa pessoa Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, só esse. Não tem outro, não tem outra maneira, somente Cristo. Porque senão, estaremos fazendo como fizeram tempos atrás, tempos ali, até a reforma protestante. Nós vamos colocar relíquias, nós vamos colocar venda de indulgências, nós vamos colocar medo nas pessoas com respeito à eternidade, tudo para poder dominar o coração delas e ganhar elas de alguma maneira, fazê-las crer naquilo que a gente crê, forçando, apavorando, tocando terror, ou lucrando com isso. Não é assim que funciona. A Bíblia fala que é Jesus. Jesus é o nosso sumo, verdadeiro, superior, aquele que é o máximo, o único sacerdote que realmente nos faz encontrar com Deus. Amém, meus irmãos? Por último, quero pensar com você que é uma coisa bem simples. Salvação pertence a Deus por meio de Jesus e ela é imutável e perfeita. Muita coisa mudou no mundo de um tempo para cá. Você pega o seu aparelho celular, se você tem o celular aí há algum tempo, você vai perceber como que as coisas mudaram. Lembra? Tempinho atrás aí, o celular era um pouquinho diferente. Ele era... Vamos tentar fazer uma linha do tempo de marcha ré. O celular, o meu está pendurado lá. O celular, ele era um pouquinho menor. Aí você anda um pouco mais para trás na história, ele cresce de novo. Ele fica um pouquinho maior. Aí ele vai e perde o colorido da tela. Lembra que nós estamos fazendo a linha do tempo de ré, para trás. Aí ele vai perder o colorido da tela, as opções ali de cor na tela, que não era assim, e ele vai crescer, vai ficar gigante, vai virar um tijolo. Lembra quando era um tijorola, que a gente comprava? Andava com ele do lado aqui pendurado, não sei como é que aquilo não dava problema na coluna, se bem que, não sei, pode ter dado, a gente não soube, né? Era um negócio enorme assim do lado. As coisas mudam, né, gente? Coisas mudam. E antes um pouquinho, nem celular tinha, não existia. Mas o pessoal já estava tendo telefone fixo, já era uma coisa boa. Vamos parar aí. Vamos vir de lá para cá. Até a pouco, telefone fixo para todo mundo, fácil, barato. Acabou com a alegria de alguns que viviam das ações aí do aluguel dos telefones fixos, que era quase um preço de um carro. Vem o celular, eu lembro claramente da propaganda. Para meu tio em Carangola, tem uma loja lá, ele começou a vender na época, né? A propaganda era mais ou menos assim: mude para um endereço de 7 dígitos. Na época eram 7. Mude para o endereço de 7 dígitos. Você vai estar ali constantemente, o pessoal te acha onde estiver, nos 7 dígitos. Depois virou 8, agora são 9 dígitos. E o celular, veio aquele bitelão, você tinha que ter bateria extra, porque a bateria não aguentava. E olha que não tinha os recursos que tem hoje. Aliás, se usava o celular para falar, né? A gente quase não fala no celular. Era só para telefonar mesmo. Ele foi diminuindo, mudando um pouquinho a tela.
E foi tomando forma, foi ficando pequenininho, cheio de coisa, daí a pouco virou a moda de ficar grande de novo, e agora é assim, a gente está nesse período que o celular grande, que é interessante. As coisas mudam, a gente muda junto com as coisas, volta nesse mesmo período de tempo aí, começa a ver como é que era seu cabelo. Para quem tinha, ou para quem tem ainda, né? Para quem tem cabelo. Lembra? Como é que era? Seu corte, a roupa que você usava. Vamos fazer uma viagem aqui de 25 anos, que é o tamanho dessa... a idade dessa igreja aqui. Muita diferença, não é? O espaço aqui era diferente, as roupas das pessoas eram diferentes. Nós éramos outras pessoas, nós mudamos. E nessa caminhada a gente fez um monte de escolha, a gente fez um monte de exercício, a gente participou de algumas coisas ativamente. Eu escuto com alguma frequência as pessoas me contando como era aqui, como dava trabalho a igreja aqui, para quem era diácono na época, isso aqui era uma lona, que era um circo da vida. Tinha que chegar bem antes, tinha que sair bem depois. O pessoal do louvor vivia molhado, suazão, calorzão. Não era esse negocinho bacana que eu estou aqui agora. Então, hoje está ótimo, né? Tudo isso mudou, as coisas mudaram. A gente participou, a gente não participou, tem gente que chegou depois, tem gente que está vindo hoje a primeira vez aqui, nem sabe que isso aqui foi um circo. Talvez vai ficar até assustado com a notícia. E a gente pensa que, com respeito à salvação, nós podemos fazer alguma coisa também. A salvação pertence a Deus, e ela só acontece por meio de Cristo Jesus, isso é imutável e é perfeito, você não precisa mexer nisso. Está aí um negócio que não se toca, não tem como fazer alterações, você pode mudar a cor do cabelo, você pode, não estou dando palpite para você fazer isso não, tá? Você pode mudar o corte de cabelo, você pode até plantar cabelo em você agora, para quem não tem, pode quiser, tem jeito, um monte de jeito aí, você não pode mexer na salvação. Não pode. Você pode adotar um padrão de roupa, de estilo, tal, beleza, pode. Você pode voltar a usar as roupas que se usava 25 anos atrás, deu vontade? Pode. Vai causar um pouquinho de alegria nas pessoas, mas pode. Você não pode mexer na salvação. Você não tem capacidade para isso. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Nós podemos mudar as coisas e talvez alterar horários, jeitos, manias, e a liturgia do nosso culto, eu gosto muito do jeito que é aqui, eu acho que está ótimo, está bom, mas se a gente quiser, a gente pode mudar. Pode. Não quero, mas pode. Mas a gente não pode alterar a salvação. É desse jeito, ela é imutável, e ela é perfeita. Eu quero que você pense na questão do imutável, pelo fato de que não adianta você tentar fazer algum jeito, fazer uma escolha. Lembra o que Agostinho disse? Se você acredita no Evangelho, mas só segue aquilo que te agrada, você acredita, na verdade, em você e não no Evangelho. Acredita em você, naquilo que você gosta, no seu poder de decisão. Então, você está querendo alterar um negócio que não tem jeito. E outra coisa é que ela é perfeita, não precisa ser mexido realmente. Nós precisamos, sim, de fazer alguns ajustes, algumas alterações. Aquilo que Deus fez e que Ele pensou de uma maneira muito misteriosa, mas ao mesmo tempo poderosa e graciosa, antes da fundação do mundo, é perfeito e não precisa mexer. Deus não faz nada errado. Deus nunca fez nada errado. Está certo o que Ele faz. Ou a gente acredita nisso, ou a gente sofre, querendo viver de outra maneira. O que Jesus fez por mim e por você na cruz é suficiente. E é nisso que a gente tem que crer, é nisso que a gente tem que colocar a nossa confiança, é só isso. É simples, é tranquilo, mas a gente vacila pra caramba nisso aí. Vamos ler o texto, que nós já conhecemos bastante. Respondeu-lhe Jesus, eu sou... Você chega na igreja, você chega na família, você chega em qualquer lugar que você conseguir ir, com outros meios, mas para chegar-se a Deus, para chegar-se ao Pai, Pai com letra maiúscula, que não é o seu Pai, que pode ser um Pai muito bom, bacana, jóia, parabéns para você, mas pode ser também um traste, seu Pai. Pode ser, e aí você escuta a palavra Pai, isso não te soa muito bem, mas esse Pai aqui é um Pai perfeito, é o Pai do céu, o Pai nosso,
o Deus criador de todas as coisas. Para chegar-se nesse Pai, só tem um caminho. Não é à toa que está isso, não é luxo, não. Eu sou o caminho, único caminho. Não, mas eu quero chegar de outra maneira. Então, você vai chegar em algum lugar, menos em Jesus, menos em Deus, porque o caminho é Jesus. Ele é a única verdade, Ele é a única vida também. É nisso que a gente tem que acreditar. É nisso que nós devemos colocar a nossa vida. É por causa dessa verdade que a gente tem que sair daqui com uma postura melhor, diferente para o dia a dia. Porque Cristo é a única verdade que vale a pena. É a vida que nós precisamos ter, é Cristo Jesus. Salvação imutável e perfeita. Não depende da sua escolha, não depende da sua vontade, do seu querer, do seu gosto. Não depende do DNA que você tem. Pode ser que você tenha herdado algumas coisas aí da sua família, coisas que você gosta. Cor do cabelo, dos olhos, sei lá. Tamanho. Tem coisas que a gente não gosta. Eu herdei miopia, nariz grande. Precisava não. Eu falei com meu pai, não precisava disso, obrigado. Mas veio de graça, é DNA. A gente recebe, é influência. Que nós não temos controle sobre ela. São coisas que a gente não tem como escolher. Só que isso não é suficiente para nos atrapalhar. Cristo é que é a única influência verdadeira para a salvação. É o único caminho para a salvação. Não é um poder que apenas nos energiza, não. Ele é a forma. A gente recebe da família traços genéticos que vão nos dar algumas capacidades, algumas doenças também. Influências que recebemos da nossa criação, algumas negativas, outras positivas, algumas a gente tem consciência delas, outras a gente nem sabe que está fazendo algumas coisas, está tendo algumas atitudes por causa daquilo. Porém, no que diz respeito à salvação, não tem nada a ver com DNA, não tem nada a ver com as influências, não tem nada a ver com o meio que a gente vive, é uma questão que se resolve apenas em Cristo Jesus. É imutável, é de forma perfeita. A salvação pertence a Deus, por meio de Cristo Jesus, é imutável, e é uma salvação, quando segue esse padrão aí, de qualidade da Bíblia, é de forma perfeita. João capítulo 4, verso 6, todos nós já conhecemos. Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Eu quero parar aqui, mas eu quero que você pense comigo a respeito dessas coisas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu vou te chamar a reflexão por um tempinho. É possível que você olhe para isso e fale assim, mas isso eu estou cansado de saber. Isso aí para mim é óbvio demais. É mesmo. É tão óbvio que qualquer pessoa percebe isso no seu dia a dia, nas suas atitudes. É tão óbvio que você transpira isso no seu agir, na sua maneira de agir, de reagir. Porque se não for óbvio desse tanto, é necessário que você repense alguma coisa. Nós precisamos lembrar que a salvação é somente em Cristo Jesus. Uma grande conquista da reforma foi lembrar que apenas Cristo, não é apenas, que Cristo é totalmente suficiente, e só Ele é para poder salvar um pecador, como eu, como você. Coloque-se diante dele nesse instante, com seu coração, em nome de Jesus. Pai, eu te peço misericórdia para mim, misericórdia para cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, para que o Senhor nos ajude a colocar na prática algo tão simples e tão, talvez, tão repetido no decorrer dos anos da nossa convivência cristã. Viver isso de forma verdadeira, espontânea, como algo que dirige as afeições do nosso coração, as escolhas do nosso interior, que elas sejam passadas nesse crivo, que elas sejam moldadas nessa verdade, de uma salvação que é um milagre, que é um presente, uma salvação que é algo que te pertence, que o Senhor faz porque o Senhor quer fazer, de forma amorosa, de forma misericordiosa, por um meio misterioso,
porque o Senhor não mostra todos os detalhes, mas o Senhor faz. Nós conhecemos a salvação, sabemos que ela te pertence e declaramos isso como agradecimento, de forma a te render graças mesmo, a nos alegrar por aquilo que o Senhor fez e que o Senhor faz. E porque o Senhor é que é dono da salvação, nós podemos sim investir na vida de um monte de pessoas e acreditar que elas vão poder sim se converter a Ti, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Porque o Senhor fez isso comigo, fez isso com cada um de nós que está aqui. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque Jesus morreu no meu lugar, no lugar de cada ser humano que se volta para Ele arrependido. Obrigado porque Jesus fez isso de forma perfeita, se tornou o sumo sacerdote, o único sacerdote que nos liga de fato com Deus. E Ele veio a nós em amor, em compaixão com o nosso coração. Obrigado por isso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos salvou. O Senhor se sacrificou no nosso lugar. Pedimos ao Senhor que nos dê uma postura de gente que está realmente feliz e satisfeita com o que o Senhor fez. Porque se a gente não fizer assim, nós vamos sofrer muito, porque o que o Senhor fez, o que o Senhor faz, a salvação, que é algo do Senhor por meio de Jesus, é feito de uma maneira só, somente por Cristo, é imutável e é perfeito. É o que nós precisamos. Nós não precisamos de muita coisa, Senhor. O que nós precisamos está em Ti. Nos ajuda a ter prazer no Senhor, ter alegria no Senhor, nas coisas que o Senhor faz e do jeito que o Senhor age. Pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.